Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Odair Alberton, da Unipar, né? Sou coordenador do mestrado e doutorado em Biotecnologia aplicada à Agricultura. Tenho um prazer de anunciar nossa palestra de hoje com o professor Thiago, né? Ele é formado em Economia, ele tem MBA também, tudo nos Estados Unidos, né? E o doutorado em Criatividade e Formação de Líderes pela George Washington University. O professor Jerry, ele é professor da Harvard Summer School, né? Então, ele também leciona na Harvard University, e também ele é professor de liderança na Tuff Gordon Institute. Ele é fundador também de Leadership Group, e ele é consultor e coaching, ele dá coaching e consultoria para vários líderes e empresários, né, no mundo todo. Ele já viajou mais de 111 países, né? Então ele dá consultoria para várias pessoas também. Ele já esteve aqui conosco presencialmente em 2018, né? Ele ficou uma semana aqui na Unipar, né? A Unipar, então, é muito contente de ter ele aqui, né? Novamente, agora será uma live, ele está lá na casa dele nos Estados Unidos, né? E agradeço, firstly, Jerry, welcome to us, and the Unipar, thank you for your time, né? Eu estou falando para ele que a Unipar agradece ele, né, e pelo tempo dele. So, Jerry, I just say some words to the people. Só falei algumas palavras para as pessoas. So, I'm happy to be with you in this night, né? Eu espero que todas as pessoas sejam felizes como ele. E Jerry, the time is yours, so you're going to talk about the quality of life in felicidade, qualidade da vida e felicidade. So, a palestra de hoje é qualidade de vida e felicidade no mundo pós-COVID. Jerry, it's up to you now. The time is yours. Thank you very much to be with us. A big hug. Thank you, Odair. Very nice introduction. I appreciate it. I have to thank all of you at Unipar for inviting me back to speak with you. I was there 3 years ago and met some of the most wonderful people in the world and have never experienced such hospitality in any country that I've traveled to, and I've traveled to over 100 countries. Eu agradeço a todos. Eu estive na Unipar há 3 anos atrás e nunca conheci pessoas tão simpáticas, tão bacanas. This is a very unique topic, and I have never spoken about it, and you inspired me to do some thinking, not from an academic perspective, but from a personal perspective. That is, how has happiness related to the quality of my life? Esse é um tópico muito interessante. Desde que eu fui convidado, eu tenho pensado muito sobre ele. Eu peço desculpa a quem está me ouvindo, se a gente está sincronizando um pouquinho, já vou tentar melhorar. Jerry, just apologize if you could go a little bit slowly so that I can shorten what you're saying. I'm sorry. No problem. I have never talked about this before to any audience, but you inspired me to think about the subject deeply from a personal perspective. Eu nunca ensinei esse assunto antes, mas vocês me inspiraram a pensar nesse assunto profundamente. And believe it or not, the first thought that came to my mind was about Unipar and Facebook. E acredite ou não, o primeiro pensamento que veio à minha mente foi a Unipar e Facebook. I begin my day by looking at Facebook, and believe it or not, many of the pictures that I see on Facebook are people from Unipar that I met 3 years ago, and many people that I have never met, but they are always smiling and happy, and that starts my day off. I am smiling and happy. So thank you for Unipar for making me understand this topic much better. Acredite se quiser, mas quando eu começo meu dia, eu abro o Facebook, e aí eu vejo as fotos das pessoas que eu conheci há 3 anos, que são da Unipar, e elas estão sempre sorrindo, e isso me deixa muito feliz. When I look at those pictures, I see smiles, I see pictures of children,
I see pictures of the latest fashion. I think Unipar has the most beautiful women and fashionistas. I see academic awards and graduations. And I see wonderful praise for your religion and to God. Quando eu começo meu dia, eu vejo essas fotos, eu vejo criança, eu vejo pessoas felizes, eu vejo muita gente bonita, muita gente interessada em moda, gente que gosta de religião e expressa a sua religião, e eu acho isso muito bom, isso me deixa muito feliz. So, although I can't read most of the Portuguese, you can almost understand from what you see in the pictures. For example, happiness because of the wonderful relationships that you are in. Apesar de eu não conseguir ler muito bem a língua portuguesa, mas eu sempre vejo através das fotos, implicitamente, felicidade. Happiness about your children and your families. There is real love that comes through that I see every morning. Felicidade nas fotos que vocês postam das suas famílias. Isso é muito significativo e eu percebo que é verdadeiro. I have seen many pictures of graduating students from Unipar holding your diploma with big smiles on your faces and hugs from your family. E também vi fotos de graduandos recebendo seu diploma com grandes sorrisos e abraçando suas famílias. I also see, as I said before, beautiful pictures of fashion. Not so much the men, but the women, beautiful fashionistas. E também vejo fotos, principalmente das mulheres, muito bonitas, e como ele diz, fashionistas. And I am so impressed finally by the pictures that I see relating to religion and to God. And that is quite beautiful. And it starts my day off with such a big feeling of happiness. E também quando eu vejo as fotos relacionadas à parte religiosa, isso me deixa muito feliz e transmite muito sentimento para mim. Então eu fico muito, muito, muito feliz. So this talk is not going to be academic, although there are a lot of statistics about happiness. Essa palestra não vai ser acadêmica, apesar de haver muitos dados com relação à felicidade. In fact, some of the statistics say which are the happiest countries in the world and which are the saddest companies in the world. De fato, algumas das estatísticas dizem quais são os países mais felizes e quais são os países mais tristes ou menos felizes. But now it is the evening time. We don't have to talk about statistics. We can speak more from the heart instead of the head. Mas agora é à noite, a gente não precisa falar sobre estatística, a gente pode falar mais com o coração do que com a cabeça. So to give you a preview of this talk, I'm going to talk about 5 separate areas that bring happiness to my life. Para fazer uma pequena introdução sobre essa palestra, eu vou falar de 5 áreas que trazem alegria à minha vida. The first is what we call the Miracle of Mindfulness. I want to talk a little bit about mindfulness. A primeira é o milagre do mindfulness, então ele vai começar falando um pouco sobre mindfulness. And when I was in Brazil 3 years ago, I spoke a little bit about organizational learning, and it's a topic that is very near to my heart and makes me very happy. E quando ele estava no Brasil, ele falou sobre aprendizagem organizacional, e é um assunto que o deixa muito feliz. I also want to talk about what I have learned about one-on-one coaching and mentoring with other people, with other students and friends and colleagues, and that has brought me great happiness in the world. Ele também vai falar sobre coaching e mentoring individualizado, o que tem trazido muita felicidade e satisfação para si. A fourth topic is about a class that I am starting actually this week in creativity and innovation. And the things that I've learned about creativity and innovation always bring me happiness. O quarto tópico seria criatividade e inovação, que por sinal é uma matéria, um curso que ele vai começar recentemente e também o traz muita satisfação e felicidade. And the last issue, which I'll touch on briefly, are sports. Sports that I have participated in as an athlete, but sports that I wind up watching sometimes on television or at a stadium. E o último tópico sobre o qual ele vai falar brevemente seria esportes, alguns dos quais ele praticou, mas outros que ele assiste e o deixam muito feliz. However, at this moment, I would be somewhat remiss
if I didn't talk about COVID-19 for 1 minute. Apesar que ele não pode ser negligente, então ele vai precisar falar um pouco sobre a Covid-19. In the United States, we have lost maybe 600,000 people. And in Brazil, I think you have numbers approaching 450,000 deaths. These are incredible numbers, but they are numbers that have brought a lot of sadness and fear. Nos Estados Unidos, eles perderam aproximadamente 600 mil vidas, ao passo que no Brasil nós já perdemos 450 mil vidas. Isso é inacreditável e também traz muita tristeza. My wife and I lost a favorite aunt who died of COVID from when she was in a nursing home. A esposa e ele perderam uma tia que estava numa casa de repouso. We cannot bring these people back. Eles não podem trazer essas pessoas de volta. But we can use our personal sense of optimism and happiness to know that the next chapter of our lives will be fulfilled, will be mindful, and bring us happiness to improve our quality of life. Mas nós podemos usar o nosso otimismo para ter uma vida mais cheia de significado, mais completa. So, again, going back to what we'll talk about tonight, I want to mention a very famous author. John, I'm going to give you a problem with the name, maybe. His name is Thich Nhat Hanh. Tá, ele vai falar sobre um autor e talvez vai dar um problema aqui para o tradutor. O nome do autor é Thich Nhat Hanh. Yes, and he is a very famous Vietnamese monk who was once nominated for the Nobel Peace Prize by Dr. Martin Luther King. E ele é um monge vietnamita que foi nomeado ao Prêmio Nobel da Paz pelo reverendo Martin Luther King. He is a very prolific author. He's written many books, but I think one of the most famous and the one that I would recommend to all of you is a book called The Miracle of Mindfulness. Ele é um autor muito proeminente e dentre os vários livros que ele publicou, um que se destaca bastante é o Milagre do Mindfulness. And this book talks about the importance of continually taking notice of the beauty of the world around us. E é um livro que fala sobre continuamente prestar atenção sobre a beleza que nos circunda. And secondly, I'm going to talk about organizational learning. E em segundo lugar, ele vai falar sobre aprendizagem organizacional. This is not an academic subject, but it is a philosophy, a way of being to create an inspired organization, whether it is a business organization, a hospital, any organization where we wake up in the morning truly inspired to go to work and do wonderful things. Tá, isso não seria uma técnica, mas sim uma filosofia, um modo de ser que pode ser aplicado a qualquer local, desde um hospital até uma empresa. A third area that I want to talk about is coaching and mentoring. Um terceiro assunto que ele gostaria de abordar seria coaching e mentoring. This is wonderful. A very famous author, Ayn Rand, talked about the virtue of selfishness, being selfish. Uma autora muito famosa, Ayn Rand, falou sobre a virtude do desprendimento. When I do coaching with my executives, with my students, with my friends, I find that I am the one who gains more out of the coaching than they are. So it is a very unique kind of selfishness for me. Desculpe, seria a arte do egoísmo. E ele diz que quando ele dá as palestras, ele fica muito satisfeito pelo tanto que ele aprende. A fourth area will be creativity and innovation. Uma quarta área seria criatividade e inovação. For years, we watched Apple Computer become one of the most innovative companies in the world because of Steve Jobs. Por anos ele tem observado uma empresa, a Apple Computers, ser muito destacada por conta das inovações feitas pelo Steve Jobs. And now we watch the creativity and the innovation of Elon Musk, who is doing wonderful things in getting us to space and back.
E agora eles têm observado as inovações implementadas pelo Elon Musk, que tem nos levado até o espaço. But I hope at the end of this presentation you will realize none of us have to be Steve Jobs or Elon Musk. We have within us the creativity that we are born with. Mas ele acredita que ao final dessa palestra nós percebamos que nenhum de nós precisa ser nem o Steve Jobs, nem o Elon Musk, porque todos nós temos essa criatividade dentro de nós próprios. And if we have a couple of minutes toward the end, I also will talk about sports, how sports have brought me great happiness in my life as an athlete, and then by an observer of sports, and then watching my kids do sports. E se sobrar um pouco de tempo ao final da apresentação, ele gostaria de falar sobre esportes e a alegria que ele traz e que ele recebe do esporte, não só como praticante, mas também como uma pessoa que assiste o esporte e vê as suas crianças praticando o esporte. Now, as I said earlier, to begin this topic of mindfulness, Thich Nhat Hanh is required reading in all my classes at Harvard and at Tufts. Ele acabou de dizer que o Thich Nhat Hanh é uma leitura obrigatória, tanto nos cursos que ele ministra em Harvard quanto em Tufts. Now, when you read this book, you will hear two stories early on in his book that are very unique. Quando vocês lerem este livro, que seria o Milagre do Mindfulness, vocês vão ser impactados por duas histórias que aparecem bem no início. The first story is washing the dishes. A primeira história é lavar a louça. He says most of us hate to wash the dishes. Ele diz que a maioria de nós odeia lavar as louças. He says, but when he washes the dishes, he is focused solely on washing the dishes, nothing else. Mas quando ele lava a louça, ele foca-se unicamente em lavar a louça, nada mais. Has he made the plates and dishes clean enough for the next people who will be using them? À medida que ele deixa as louças o mais limpo suficiente para a próxima pessoa que vai utilizá-las. A second story he talks about is eating tangerine fruit with a fellow monk. A segunda história sobre a qual ele fala seria comer tangerina com um outro monge. He said, we were both eating tangerines, but only I ate the tangerine. Mas ele fala, nós dois estamos comendo tangerinas, mas só eu como a tangerina. He says this because he said, I wonder, as I was eating the tangerine, who planted the seeds? Ele diz isso porque enquanto ele come a tangerina, ele imagina quem planta as sementes. Who helped make the trees grow and fertilize the soil? Quem que faz com que as plantas cresçam e também ajuda a fertilizar o solo? Who harvested the tangerines and brought them to market? Quem colhe as tangerinas e as leva até o mercado? And how did the people enjoy this fruit once it wound up on their table? E como as pessoas apreciam essa fruta uma vez que ela chega à sua mesa? Now, since it is the evening and we can be more informal, when I was reading this book, I thought Thich Nhat Hanh maybe was a little crazy. Mas como a gente está à noite, a gente está numa conversa informal, à medida que ele estava lendo esse livro, ele achava que o Thich Nhat Hanh era um pouco maluco. I think he is thinking too much about a very small area, and that would drive me crazy. Talvez ele estivesse pensando demais sobre uma coisa muito pequena e isso o deixaria louco. But as I read the book and started to practice mindfulness, I saw the fantastic value in terms of enhancing the quality of our lives. Mas à medida que ele começou a ler o livro, ele chegou à conclusão sobre os imensos benefícios que vêm sobre aprimorar a qualidade de vida, ampliar a qualidade de vida. Let me give you a small definition of mindfulness. Eu vou dar-lhes uma pequena definição de mindfulness. Mindfulness is a mental state achieved by focusing one's awareness on the present moment. O mindfulness consiste em direcionar a atenção de ao momento presente. In this present moment, we acknowledge and accept our feelings,
our thoughts, our bodily sensation as almost a therapeutic technique. Could you repeat that, please, a little bit slowly? Surely. When we are in this mindful state, Então, quando estamos nesse estado de mindfulness, we accept our own feelings, aceitamos nossos próprios sentimentos, our own thoughts, nossos pensamentos, even bodily sensations. até nossas sensações corpóreas. And this is kind of a therapeutic technique to help our quality of life. Isso seria um tipo de técnica terapêutica para melhorar nossa qualidade de vida. Before I read this book, I was in the global chemical business, doing business all around the world. Antes de eu ler esse livro, eu estava no mercado de químicos. When I came home at night, my wife asked me, "How was your day?" Quando eu cheguei em casa à noite, minha esposa me perguntou, como foi seu dia? I could not really give her a good answer. I said I was busy, 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 and then the day was over and I came home, but it wasn't valuable to me. Ele não foi capaz de dar uma resposta e ele simplesmente dizia que tinha sido muito, muito, muito ocupado, mas ele não teve condição de dar uma resposta satisfatória, que tivesse valor. My value system at the time was to be busy was a very, very good thing. O sistema de valores que ele tinha na época é de que estar constantemente ocupado era algo muito positivo. But after reading the book, I said, no, it is not such a good thing. Mas após ler esse livro, ele concluiu que não é tão bom assim, estar sempre ocupado. So after reading the book, I became more mindful of the world around me. Depois de ler o livro, ele se tornou mais consciente do mundo ao redor de si próprio. By this time, I had already had 3 of my 4 children. E mais ou menos nessa época ele já tinha 3 dos seus 4 filhos. I think I was a pretty good father for the first 3 children. Ele pensa que ele foi um pai muito bom para os primeiros 3 filhos. But I was perhaps more of a stereotypical father in that I was a teacher, a disciplinarian, a coach, and a guide. Mas ele achava que ele fosse um pai mais estereotipado. Ele era um professor, ele era um disciplinador e ele era um tipo de coach. But reading this book, I think, has made me a significantly better father with my 4th child, whose name is Maylee. Mas ler esse livro fez com que ele fosse significativamente um pai melhor com seu 4ª filha, Maylee. Maylee knows that I am truly listening to every word that she is saying, but also the feelings that went behind the words. A Maylee, ela com certeza, ela sabe que ele está prestando atenção em todas as palavras que ela diz e que há sentimento por trás de todas elas. She knows that she is being heard. Ela sabe que está sendo ouvida. And with my other children, I would play, I would make jokes. I maybe didn't listen to them as well as I do now, my daughter Maylee. E com os outros filhos ele brincava, ele fazia piadas, mas provavelmente ele não ouvia tão bem quando ele ouve a Maylee. Well, I enjoyed the book so much and the benefit that I had received from being more mindful that I chose to make it mandatory reading in my classes at Harvard and Tufts. Ele gostou tanto do livro e teve tantos benefícios com a sua leitura que ele decidiu fazer com que esse livro fosse leitura obrigatória nos seus cursos. Especially at Harvard, my classes would typically have 25 people, maybe from 18 different countries. Especialmente em Harvard, provavelmente as turmas teriam 25 pessoas de pelo menos 18 países diferentes. Can you imagine such diversity in one room? How could they come together as a unified class? Você consegue imaginar tanta diversidade em uma única sala? Como é que você imagina toda essa diversidade junta? But at the end of each 7-week session at Harvard, the students would tell me this book helped create an energy of unifying people together, irrespective of their cultures, their religion, their history, and where they are from.
Então, e ao final do curso de 7 semanas, a leitura desse livro daria um senso de unidade entre a religião, entre a cultura e os costumes de cada um deles. So I hope that if you remember anything from this talk, that you will read the book, The Miracle of Mindfulness. E se você pudesse guardar pelo menos alguma coisa dessa palestra, que você procurasse ler o livro O Milagre da Atenção Plena. It is a very small book, an easy read, and I think that you will find some of the value that I've been talking to you about improving the quality of your life. Ele é um livro bem pequeno, bem singelo, mas eu acredito que se você lê-lo, você vai achar o verdadeiro significado de melhorar a sua qualidade de vida. Mindfulness makes me happy. Mindfulness o faz feliz. Now, the second area that I want to talk to you about is organizational learning. A segunda área que ele gostaria de falar a respeito seria o aprendizado organizacional. The guru of organizational learning is a professor at MIT named Peter Senge. O guru do aprendizado organizacional é um professor do MIT chamado Peter Senge. I had the good fortune to work as a colleague with Peter for 5 years at a company called Innovation Associates. Ele teve o privilégio de trabalhar com Peter como parceiro durante 5 anos numa empresa chamada Innovation. I was intrigued by what he was talking about when he said, wouldn't it be great to wake up on Monday morning truly inspired about the work that you were about to do for the day and for the week? E ele ficava admirado porque o Peter dizia, não seria fantástico isso na segunda-feira, você saber o que pode ser produzido, o que pode ser feito de bom durante a semana? And I wondered about this if he wasn't being too idealistic. This could not be possible. E eu pensava se ele não estava sendo idealista demais, que provavelmente isso seria impossível. So I read his book, a book called The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. Então eu li o livro dele. Could you say the book's name again, please? Yes, sure. The Fifth Discipline, A quinta disciplina, The Art and Practice of the Learning Organization. a arte e prática do aprendizado organizacional. I read the book and I was very skeptical. Ele leu o livro, mas não botou muita fé, não. The reason I was skeptical was, again, it seemed too idealistic, too academic. And he was a professor at MIT, so maybe he is too academic. Ele ficou meio incrédulo porque o livro era de um professor do MIT e era muito acadêmico. But then I did a test. Então ele fez um teste. In his book, he talks about 5 disciplines. No seu livro ele fala de 5 disciplinas. They are as follows. Number 1, A primeira, self-awareness and personal mastery. a primeira seria prestar atenção em si próprio, self-awareness, e o domínio de si próprio. The second one is creating a shared vision. O segundo seria criar uma visão que possa ser compartilhada. The third is challenging our assumptions and making them better. A terceira seria desafiar as nossas observações, as nossas suposições e torná-las melhores. The fourth was learning together in teams. A quarta seria aprender junto em equipe. And the last one was called systems thinking, thinking about the whole. E a última seria o pensamento de sistemas, pensando no todo. So what I did was, I thought about the business that we had created in the new country for us in the United States many years ago, China. Então ele pensou num negócio que eles tinham criado num novo país, que seria a China. So I checked the first discipline about self-awareness and personal mastery. Então ele observou a primeira disciplina, que seria a autoobservação. Our CEO had been in World War II, and he wanted to go back to China, but not as a soldier,
rather as a businessman. E o CEO da empresa havia participado da Segunda Guerra Mundial e não gostaria de retornar como um soldado, mas sim como um empresário. And to me, this was intriguing because my generation heard nothing but bad things about China for 25 years. E para ele isso era intrigante, porque a geração dele só havia ouvido notícias negativas com respeito à China. So, number one, we are self-aware. We are focused now on China. So I'm now 1-for-1 with Sengi's 5 disciplines. Mas agora ele está usando a primeira disciplina, que seria a autopercepção em relação à China. The second discipline is creating a shared vision. A segunda disciplina seria criar uma visão compartilhada. We created a shared vision for our work in China. Nós criamos uma visão compartilhada para o nosso trabalho na China. And believe it or not, this was the vision. We wanted to hold hands with the Chinese and march together into the 21st century. E acredite se quiser, a gente gostaria de segurar, ou seja, de segurar as mãos dos chineses e marchar juntamente, uns com os outros. Well, in truth, I never held hands with any Chinese people. But Para dizer a verdade, ele nunca segurou a mão de nenhum chinês. it's not what the vision is, it's what the vision does. Mas não é o que a visão é, mas o que ela faz. Everything for me with this vision became Chinese. Tudo para mim com relação a esta visão tornou-se chinês. When I went to a bookstore, my eyes would automatically go to a book about China. Quando eu entrava numa livraria, os meus olhos automaticamente procuravam por algum livro com respeito ou com relação à China. When I look at a bulletin board, the first thing I would see is a professor tonight is giving a speech about China. E quando eu olhava no quadro de avisos, eu via que um professor hoje ia dar uma palestra sobre a China. I would meet someone at the airport. Where are they coming from? They just returned from China. Eu encontrava alguém no aeroporto e me perguntava de onde eles estão vindo. Eles tinham acabado de chegar da China. So I realized this second discipline that Sengi talked about, shared vision, was also true. So now I am 2 for 2. Então agora eu percebi que essa segunda disciplina, ela realmente acontecia. Então agora estava tudo empatado. The third thing that happened was we had many stereotypical stereotypes about who the Chinese people were. A terceira questão é que nós tínhamos visões muito estereotipadas sobre os chineses e como eles eram. And Sengi taught me that the assumptions that we hold about many things are inherently flawed. E Seng o ensinou que as nossas suposições com respeito aos outros são inerentemente falhas. Our job as leaders is to make them less flawed, not perfect, but less flawed. O nosso objetivo enquanto líder é fazer com que as nossas visões elas sejam menos erradas. We never would have succeeded in doing business in China had we used these old stereotypes of who we thought the Chinese people were. Nunca teríamos sido bem-sucedidos na China se continuássemos usando as ideias estereotipadas do passado. And even though they were socialist, communist, they still had sense of humor, they loved their family, and they loved their work. E mesmo sendo um país socialista, comunista, eles ainda têm senso de humor, amor pela família e pelo trabalho. So now I understood that in a learning organization, we already had 3 of the 5 elements. So I'm going to look at the 4th. Mas agora eu aprendi que num aprendizado dentro de uma organização, nós já implementamos 3. Agora vamos ao 4º. And we really did learn as a team. E nós, de fato, aprendemos enquanto equipe. Every morning at 8 o'clock, we would read all the correspondence that had come over the communication lines about China. Todos os dias pela manhã, nós líamos em grupo
todas as cartas e comunicações com respeito à China que chegavam. And we were sitting around a table trying to make meaning of what is happening with this new trade partner. E à medida que nós estávamos tentando fazer sentido, a gente lia junto e tentava entender o que estava querendo dizer esse novo parceiro. And to my audience tonight in Brazil, we know that a lot of the work in the future will be done in teams. E para a audiência que está ouvindo aqui do Brasil, muito do trabalho no futuro será feito em equipe. But we don't do this work very well in teams today, even in the United States. Mas nós não fazemos esse trabalho em equipe muito bem feito, até mesmo aqui nos Estados Unidos. So I want to recommend a second book to you tonight. Então eu gostaria de recomendar um segundo livro esta noite. There is a book by Patrick Lencioni called The 5 Dysfunctions of a Team. Existe um livro de Patrick Lencioni, Os 5 Defeitos ou Disfunções de uma Equipe. And the 5 dysfunctions of a team are the absence of trust, E os 5 defeitos de uma equipe são a ausência de confiança, our unwillingness to be vulnerable to our fellow team members, a nossa vergonha de se mostrar vulnerável aos nossos colegas de equipe, the fear of conflict with our fellow team members, o medo de entrar em conflito com os nossos colegas de equipe, the fear of creating artificial harmony, not real harmony, not genuine harmony, o medo de criar uma harmonia artificial, não uma harmonia real. and the last is lack of commitment. E a última seria a ausência de comprometimento. So I recommend the book to you because he not only talks about the 5 dysfunctions of a team, but recommends how we can overcome them. Ele recomenda o livro Os 5 Desafios das Equipes, porque lá há muitas sugestões do que pode ser feito para solucionar os problemas apresentados. Our team worked wonderfully together. We learned together. O nosso time trabalhou maravilhosamente junto, porque nós trabalhávamos juntos e aprendíamos juntos. In 10 years, we did $1 billion trade of two-way trade with the People's Republic of China. Em 10 anos, nós fizemos negócio de mão dupla, ou seja, onde os dois países estão envolvidos, no montante de $1 bilhão. And this is amazing. This is unbelievable. We didn't know the culture, the history, the language, nothing. And we did $1 billion worth of trade. Isso é fantástico, é impressionante. Nós não conhecíamos a cultura, a história, o povo, e nós conseguimos negociar $1 bilhão. How could this be? Como isso é possível? I think we were a team that learned together, and we saw the future of teamwork in the work that we did. Eu penso que nós éramos um time que trabalhava junto e a gente viu o futuro do trabalho em equipe. So now I am thinking maybe we are a learning organization because I have now mastered 4 of the 5 principles of organizational learning. Então eu penso que agora nós somos uma empresa que tem o aprendizado organizacional porque nós já implementamos 4 dos princípios. Now the last discipline is called systems thinking. E o último seria o pensamento de sistemas. Systems thinking is amazing, and I want to relate a quote to you by Albert Einstein. O pensamento de sistemas é fascinante, agora eu vou mencionar Albert Einstein. Albert Einstein once said, "The problems we face today..." Albert Einstein uma vez disse que os problemas que nós encaramos hoje cannot be solved with the same level of thinking that existed when the problem began. I'll say it again. Sim, ele não pode ser solucionado com o mesmo tipo de soluções que nós usávamos no passado. Ele vai falar novamente. So we need an alternative, and the old ways of doing things don't work. So one suggestion to you is systems thinking. Nós precisamos de novas alternativas para solucionar. Nós não podemos usar soluções do passado para resolver problemas do presente ou futuro. E uma solução seria o pensamento de sistemas.
I learned this lesson the hard way in China. Eu aprendi essa lição do jeito mais difícil na China. We once wanted to do work with an agricultural product, but we didn't involve the Chinese. Houve um momento em que gostaríamos de trabalhar com um produto agrícola, mas não envolvemos os chineses no processo. And because we were only thinking about ourselves and not holistically involving the Chinese, we failed terribly. E porque nós pensávamos apenas em si próprios e não envolvemos holisticamente os chineses, nós falhamos completamente. So this is amazing now. All 5 disciplines that Sengi wrote about in his book, we had done in trying to do business with China. Isso é fascinante, porque os 5 tópicos mencionados por Sengi, nós realmente implementamos na China. We did more business during the first 10 years of China trade than the big companies like General Motors or Ford or GM, and we're a small little company. Nós fizemos em 10 anos, negociando com a China, muito mais do que a GM e a Ford, e nós somos uma empresa pequena. So I share with you about happiness, that you can wake up on Monday morning to start the work week inspired to do wonderful work on the planet and feel so happy and strong about it. Mas eu posso dizer com certeza que é interessante começar a segunda-feira pensando numa semana produtiva em fazer tudo de melhor para o planeta. I still have so many fond memories of the work we did in China. It was hard, it was difficult, but it was so enriching, and the friendships that I made lasted forever. Eu ainda tenho muitas memórias interessantes, foi muito divertido, foi muito bom, e ainda mantenho amizades que vão permanecer para sempre na China. It was so wonderful that even we adopted a little girl from China, and this is the Mei Li who I spoke about earlier. Isso é tão fascinante que nós até mesmo adotamos uma filha na China, que é a Mei Li, sobre quem eu falei anteriormente. Now, if I'm going to talk about Mei Li, this speech will be 6 hours long, so I will not talk more about her other than to say I love her very much. Mas se eu for falar sobre Mei Li, essa palestra vai demorar pelo menos 6 horas, então eu gosto muito de falar sobre ela, eu não vou falar mais. So organizational learning makes me happy. O aprendizado organizacional faz-me feliz. Coaching and mentoring, this is a very interesting field. Coaching e mentoring são campos muito interessantes. I am not a psychologist. I am just a human being who loves other human beings. Eu não sou psicólogo, sou só um ser humano que ama outros seres humanos. So I want to share one story with you that inspired me to go deeper in terms of coaching and mentoring. Então eu vou compartilhar com vocês agora uma história que me fez me aprofundar em mentoring e coaching. In many of my classes, we do one-on-one discussions. So I meet with every student individually. Em muitas das minhas aulas eu faço debates individuais, então eu encontro os meus alunos individualmente. I met a wonderful woman early on in the semester, and I asked her what she did for her work. Eu conheci uma mulher muito interessante bem no início do semestre e eu a perguntei o que ela fazia da vida. She said she was an entry-level engineer at Genentech Company. Ela disse que ela era uma estagiária de engenharia na companhia Genentech. When she said entry-level engineer, I thought she meant maybe 3 or 4 months. Quando ela disse estagiária, eu pensei que ela estivesse querendo dizer 3 a 4 meses. She told me she had been in the company for 3.5 years. Ela me disse que havia estado na companhia já fazia 3 anos e meio. So because now I have some gray hair, Porque agora eu tenho um pouco de cabelo branco. I looked her straight in the eye and I said, "My dear, you are not an entry-level engineer." Eu olhei ela bem nos olhos e falei, querida, você não é uma estagiária de engenharia. Think of all the opportunities that you are missing by looking at yourself as an entry-level engineer.
Pense em todas as oportunidades que você vem perdendo por se ver como uma estagiária de engenharia. And this is true what I'm going to tell you. E o que eu vou lhes dizer agora é verdade. Her head spun around like this. E a cabeça dela entrou em parafuso. She had never been told this before. Nunca ninguém tinha dito isso a ela antes. It changed her entire mindset about her work. Isso mudou toda a sua percepção com respeito ao seu trabalho. And in the 2 years that she was in my program, she became the #1 person in her cohort. E durante os 2 anos que ela esteve no meu programa, ela se tornou a número 1 do seu grupo, dos seus pares. So I have done this work now more intensely over the last 10 years. Instead of teaching, I'm doing more coaching and more one-on-one work. E eu tenho feito esse trabalho mais intensamente nos últimos 10 anos. Ao invés de lecionar, eu tenho dado mais preferência ao coaching. I learn so much from the people that I coach that I am selfish to be the beneficiary of this work. Eu trabalho tanto com esse tipo de trabalho, ensinando individualmente, que eu sou egoísta em aprender tanto com essas pessoas. Coaching and mentoring make me happy. Coaching e mentoring o fazem feliz. So let me talk a little bit about creativity and innovation. Vamos falar um pouco sobre criatividade e inovação. This week, I am starting a new class at Tufts, and maybe some of my students are listening in to this talk. Esta semana eu vou começar um novo curso na Tufts e talvez alguns dos meus alunos estejam assistindo essa palestra nesse momento. Instead of giving lots of boring lectures, I'm going to... Go ahead, Ao please. invés de ficar dando palestras chatas, muito chatas, I'm going to let the students really be the teachers. eu vou, na verdade, deixar os alunos se tornarem os professores. How will they do this? Como eles farão isso? Each student will have a 30-day challenge. Cada estudante terá um desafio de 30 dias. To embrace the creative self that they may have thought they lost growing up. Para realmente se vestir e incorporar o seu eu criativo, que eles provavelmente deixaram para trás. They don't have to do typical homework, which can be somewhat boring at times, yes? Eles não vão ter que fazer a tarefa de casa tradicional, o que às vezes pode ser chato. But now they can focus on 30 days in a row, keeping a learning journal about creating something brand new. Mas agora eles vão se focar durante 30 dias em criar um diário de 30 dias para criar algo novo. Now think about it. Anyone who is listening to this talk, how creative we were when we were even just a little toddler, maybe 8 or 9 months old. Agora, para todos que estão ouvindo essa palestra, tente pensar o quão criativo cada um de nós, com a idade de 8 a 9 meses. We learned how to walk. We learned how to talk. That's a gift from God. And it shows us how creative we are. John, I think you are stuck on the computer, so I will continue if I can. I'm sorry, Professor, you're breaking up. Yeah, I hear you now. Okay, please, just one step backwards, if you don't mind. Many of the students and people that I meet say they are not creative. Muitos dos estudantes e das pessoas que eu encontro me dizem que não são criativas. I say we are all creative. Eu digo, todos nós somos criativos. Think about our early lives. Pense sobre nossas vidas. We learn to crawl, then to walk, then to talk, and then to become human beings. This is very, very creative. A gente aprende a engatinhar, e depois a caminhar, e depois a falar. Ou seja, nós somos realmente muito criativos. I read a lot about leadership, and many
business owners saying we must have a more creative workforce. Eu leio muito sobre liderança e muitos empresários falam que nós precisaríamos ter mais funcionários criativos. They have the belief that if we are truly creative, we will be very competitive. Ele acredita que se formos verdadeiramente criativos, seremos muito competitivos. But they never create the structure to allow the workers to be as creative as I know they can be. Mas eles nunca fornecem uma estrutura para permitir que os colaboradores sejam tão criativos quanto eles podem ser. And this was proven to me when I finished my first class in creativity and innovation at Harvard. Isso me foi provado quando eu ensinei a minha primeira turma sobre criatividade e inovação em Harvard. Some of the students, when they were reporting about their work, mentioned the following. Alguns dos estudantes, quando eles estavam fazendo o relatório do seu trabalho, mencionaram o seguinte: One woman wrote a 360-page mystery novel. Uma mulher, ela escreveu um romance de mistério com 360 páginas. One student learned how to play the piano. Outro estudante aprendeu a tocar piano. One student who had never done knitting before was a wonderful knitter. She made beautiful sweaters and scarves. I think we are stuck again, John, for a moment. Hopefully you will come back and I will come back. I'm sorry, am I back? Can you hear me? Yeah, we're back. Okay, that's me. I was, you were talking about your student who learned how to knit. Yes. One student made 30 different Chinese salads. Uma estudante fez 30 tipos de salada chinesa. One student did a marvelous documentary film on Black Lives Matter. Outro estudante fez documentário fantástico sobre o Vidas Negras Importam. And one student who was a PhD professor studying organic chemicals made a beautiful art piece based on the structure of the molecules of these organic chemicals. E outro estudante que era PhD em questões químicas e orgânicas, ele fez uma obra de arte fantástica mostrando isto. I was so happy to see their successes and share them with them. Fiquei tão feliz em ver o sucesso de cada e poder compartilhá-los junto com eles. They have inspired me to do a series of 30-day challenges myself. Eles me inspiraram a fazer uma série de desafios de 30 dias também. So we don't have to look at creativity to be competitive. We look at creativity to have fun. Então nós não precisamos ter criatividade para nos tornarmos competitivos. Nós temos que ter criatividade para nos divertirmos. Creativity makes me happy. A criatividade me faz feliz. So I'm being very aware of the time, and I don't want to talk too much about sports, but I will say one or two things. Eu estou prestando atenção no tempo, eu não quero falar muito sobre esportes, mas vamos falar um pouquinho. I was never a big athlete, but I was very good. Eu nunca fui assim um atleta de ponta, mas eu fui bom. I played baseball, American soccer, sailing, tennis, and all these sports motivated me to get better. Eu pratiquei beisebol, futebol americano, e todos esses esportes me motivaram a me tornar melhor. I was happy when I would hit a home run in baseball. Eu ficava feliz quando eu acertava home run em beisebol. I was happy if I scored a goal in football, in soccer. Eu ficava feliz quando eu marcava gol em futebol. I was happy when I scored a hoop playing basketball. Eu ficava feliz quando eu acertava uma cesta jogando basquete. So sports makes me happy. Os esportes me fazem feliz. So
I don't mean to talk about me and happiness, but it gave me a good opportunity to share with you the various elements of happiness that are around each and every one of us. Eu não quero falar só de mim, mas é uma oportunidade muito interessante sobre falar sobre a felicidade que acomete cada um de nós. I don't think I am being very idealistic. I think we can find happiness, but there is one thing that is associated with happiness that is very important. Eu não penso que eu estou sendo muito idealista, mas eu acredito que uma coisa que pode ser associada à felicidade é muito importante. I think we have to use happiness as a mechanism to find out meaning in our lives. Eu penso que devemos usar a felicidade como um mecanismo para achar significado para nossas vidas. When I was preparing for this speech tonight, I thought about all these stories that I shared with you, and I felt a great sense of happiness that maybe someone in the audience who is not feeling so happy will now be a little bit happier tonight as a result of this speech. Enquanto eu estava preparando essa palestra, eu senti um senso de felicidade muito grande, e eu imagino que agora vocês, recebendo essa palestra, também vão sentir o mesmo. Now, maybe that person is John, who is my translator. E talvez essa pessoa seja o Jean, que é o tradutor que vos fala. He is very happy now that he does not have to do much more translation. Ele está muito feliz agora porque ele não tem que fazer mais tanta tradução. But if we do have a couple of minutes, I'm very happy to answer any questions, and I thank you for your attention. I wish I was there in person. Mas se nós tivermos mais alguns momentos, eu gostaria muito de responder algumas perguntas. Eu gostaria muito de estar aí pessoalmente. John, who will be taking the questions? I have no idea. Let's see. Let's see who else is coming in. There should be a guy, a tutor named Thiago, coming in. I think will be taking the questions. Yeah. Hey, Tutor. Hello, Jerry. Can you hear me? Very well, thank you. Nice. I'll just have some words with the people watching us, okay? And then I'll pass you the questions we have. Thank you. Boa noite a todos, né? Sou o Tutor Thiago, vocês já me conhecem aí. E estou muito feliz da participação de vocês aqui, né, nessa palestra com o nosso ilustre palestrante, Dr. Jerry, né? Estamos aqui, quero agradecer também ao Jean, que está ajudando aqui a fazer a tradução, o professor Odair, que fez a apresentação, né, de todos nós aqui, está nos acompanhando também, né? E quero agradecer a todos os nossos acadêmicos que estão participando, e também ao pessoal da comunidade externa que estão participando, e também aos alunos do Jerry, né, que estão aí no comentário, vocês acabaram verificando eles também. Hello, Jerry students, we are very happy to have you here with you, okay? Jerry, you should know, we have some of your students here with us in the chat on YouTube, okay? Yay! Gente, eu vou passar algumas perguntas que vocês fizeram agora para o Jerry, tá? Eu vou ler a pergunta em português para vocês identificarem e depois vou passar para eles, tá? A primeira pergunta é do Riquelme e ele pergunta para o Dr. Jerry que ele gostaria de saber se existe uma maneira de sermos produtivos mesmo estando em momentos de lazer, né? Como família, amigos e situações desse tipo, ok? Jerry, so we have two questions. The first one is from Riquelme. And he asks if there is a possibility of being productive, even though we are in leisure time with family and friends. Yeah, I think that I really appreciated this the most during the recent pandemic. Eu penso que eu tenho realmente apreciado muito isso durante esses tempos recentes de pandemia. My oldest daughter is an executive pastry chef in Bermuda. A minha filha mais velha, ela é uma executiva que trabalha com assados na Bermuda. And my son is a project manager at Google in California. E o meu filho é um gerente de projetos na Google, na Califórnia. And they got together on the telephone and said, we're going to pay a surprise visit
to visit mom and dad on Mother's Day. E eles se juntaram no telefone e disseram que eles vão fazer uma visita surpresa para a mãe no Dia das Mães. When they showed up at our front door and we could hug people for the very first time, all of us had our vaccine. This was the most wonderful, joyful moment in the past year of this terrible pandemic. E quando eles chegaram na porta e nós pudemos abraçá-los pela primeira vez, foi um dos momentos mais felizes durante a pandemia. In fact, I honestly believe that having a family, being a member of a family, is a wonderful training ground for us to be good leaders and to embrace creativity and be happy. Eu acredito que ser membro de uma família é um ótimo centro de treinamento para que a gente aprenda a ser líder e também a ser feliz. It's not easy, but the Não rewards é are fácil, magnificent. mas é fantástico. So what is the other question? Tem mais perguntas? Yes, Jerry, have more questions here. Okay, just a minute. Pessoal, a segunda pergunta que eu vou passar foi da Rafaela Boita, e ela faz o seguinte questionamento: como estimular a criatividade? Ok? Jerry, the second question is from Rafaela, and she asks if it is possible and how to stimulate the creativity. Yeah. Well, first of all, we have to eliminate the mental model, the assumption that we are not creative. A primeira coisa a se fazer é eliminar o módulo mental de que nós não somos criativos. There's a famous saying that I use in my leadership class that we have met the enemy and it is us. Tem uma frase muito famosa que eu uso nos meus cursos, que é assim: nós encontramos o inimigo e ele está em nós. When I challenge some of my students during our one-on-one conversations to be more creative, Quando eu desafio os meus alunos em nossas conversas individuais a serem mais criativos, they say, no, I'm not creative. I made a mistake 5 years ago that was terrible. eles me respondem: não, eu não sou criativo, eu cometi um erro há 5 anos atrás e foi horrível. I say, 5 years ago? That's 5 years ago. That's ridiculous. This is today. E eu digo: 5 anos? Já faz 5 anos, isso é ridículo. Vamos falar sobre o hoje. I would challenge anyone tonight to say to themselves, I am creative. Eu desafiaria a todos os ouvintes esta noite a dizerem a si mesmos: eu sou criativo. I would urge them to give themselves a challenge. It could be 15 days, 20 days, or 30 days. Doesn't matter. Eu os desafiaria a criarem um desafio para si próprios, talvez de 10, de 15 ou de 30 dias. I urge them to keep a small journal to report every day the success that they are having with their creativity. Eu os desafiaria a manter um diário com o relatório de todos os sucessos que eles têm no sentido de se tornarem mais criativos. And I predict that they will see a line doesn't go straight up from bottom left to upper right. Maybe is a little bumpy, but they will see that their creativity has grown in those 30 days. E eu com certeza acredito que não vai ser uma linha linear, ela vai ter altos e baixos, mas ao final do desafio eles vão perceber que eles são mais criativos. So maybe I steal from the Nike ad and say to the questionnaire, just do it. E talvez eu vou tomar a liberdade de roubar aí o que a Nike disse, que seria apenas faça. Thank you for the question. Obrigado pela pergunta. Pessoal, só antes, eu vou passar aqui mais 2 perguntas para o Jerry, tá? Infelizmente, não vai ser possível que nós façamos as perguntas de todos, tá? Algumas dessas perguntas que eu selecionei foram as mais perguntadas. Então, eu nem vou citar nomes de quem perguntou, senão vamos acabar esquecendo de alguém, tudo bem? Mas eu vou fazer um apanhado dos questionamentos e vou passar para o Jerry. A primeira pergunta gira em torno de como nós podemos ser mais felizes e produtivos
diante da situação que nós estamos passando, né? Que nós estamos em um bom momento, ok? Jerry, I said that I'm going to ask 2 more questions, okay, that we have separated here. These are questions that are made for more than 1 people, and I adjusted them into 1, 2, really, actually, and I'm going to say them to you, okay? So, in your opinion, how is it possible that we be more creative and happy in these trying times we are facing? Yeah, that's a great question. That's a wonderful question. Essa é uma ótima pergunta, ela é maravilhosa. It is so easy during this terrible pandemic to feel sad, to feel depressed, not to go out, to be restricted, to be quarantined. É muito fácil, durante essa terrível pandemia, ficar triste, ficar deprimido, não sair de casa e ficar em quarentena. I will be very curious to read the research 3 or 4 years from now that sees how this pandemic has injured our psyche, who we are. Eu tenho muita curiosidade para daqui a 3, 4 anos ler os estudos que vão dizer o quanto essa pandemia foi negativa para a nossa psique. But frankly speaking, you know, I found ways to get around this the sadness by trying to be more creative. And I give you 1 big example. Mas, para ser honesto, eu penso que toda essa tristeza, ela pode ser contornada a partir do momento que eu tento ser criativo, e eu vou vos dar um exemplo. Because I could not teach in a live setting in a classroom with my students, Como eu não tinha a oportunidade de dar aulas presenciais, I volunteered to do my classes asynchronously. eu me voluntariei a dar as minhas aulas assincronicamente. Now, I am very confident in a classroom setting. That is where I live. That gives me energy. Eu me sinto muito confortável no contexto da sala de aula, isso me dá muita energia, me deixa muito confiante. But to teach classes asynchronously, you first go into a video room with some IT professionals, and they are going to video you for the many weeks of the course. Mas para dar aulas assincronicamente, você vai até um estúdio com uma equipe de sistema de informação ou de TI, e eles vão gravar você pelo curso. When I walked into that room the very first day, I looked at the 2 people who are going to video me, and I said, I am so scared. I never felt that way before. Quando eu entrei na sala de gravação pela primeira vez, eu olhei para as 2 pessoas que iam fazer a gravação e eu disse, eu estou com muito medo. Eu nunca tinha sentido isso antes. They said to me, we are going to make you a star. E eles me disseram, nós vamos fazer de você uma estrela. So now I'm a star. E agora eu sou uma estrela. I have done 3 asynchronous courses now for Tufts and for Harvard, and that got me through the sadness and the isolation of this pandemic. Eu fiz 3 desses cursos por Harvard e Tufts, e isso tem me ajudado muito a passar por essa pandemia. So again, if everyone who's listening in can really get away from their assumptions that they are not creative and say to themselves, I am creative and I'm going to prove it to myself, take a challenge. E se todo mundo que está ouvindo essa palestra pudesse perguntar, eu sou criativo, faça o desafio. I guarantee you will succeed. Eu garanto que você vai ser bem-sucedido com isso. Thank you. Muito obrigado. Ok. Pessoal, eu vou passar então a uma última pergunta, né, agora para o Jerry, e depois o nosso professor, o Dr. Odair, vai estar presente aqui, né, também para poder fazer a finalização desse nosso evento. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e aproveitado essa oportunidade, né, de ter um palestrante tão carismático, né, tão entendido, nos passando essas informações tão importantes hoje. Tudo bem? A última pergunta que eu fiz também teve aí um apanhado de pessoas, né, que vai ser a seguinte.
a felicidade, né, ela é uma tendência, ela é uma coisa que vai continuar daqui para frente, como que vai ser? So, Jerry, this is our last question, okay? I'm so sad. I'm so sad. I would like to let you know that people are loving it, okay? They are really appreciating that you spend your time here with us tonight. And the question is the following. Is happiness a trend, a fad, or organizations will adopt it and it will become normal as a standard in the near future? That is a wonderful, wonderful question. And there, go ahead, John, I'm sorry. That is a wonderful, wonderful question. Essa é uma pergunta maravilhosa. The person who asked the question, I agreed with them maybe a year or two ago. You are looking everywhere, seeing articles or books about finding happiness. Eu concordaria com essa pessoa que fez a pergunta, porque há um ano atrás você acharia vários livros dizendo encontre a felicidade. And I am certain that next year we will talk about something else. E eu tenho certeza que no próximo ano vamos falar sobre algo diferente. But I do think the search for happiness will continue. Mas eu realmente acredito que a busca pela felicidade continuará. The workplace must be inspiring for this to happen. O local de trabalho tem que ser inspirador para que isso aconteça. So a good leader in the future will build happiness into the structure of the workplace. E um bom líder no futuro, ele vai trazer a felicidade para dentro da estrutura do local de trabalho. As an example, one of my first bosses, por exemplo, um dos meus primeiros patrões, when I did my first piece of business, she had a bell in her office and she rang the bell. Quando eu completei a minha primeira tarefa do trabalho, ela tinha um sino dentro do escritório e ela bateu o sino. I was very frightened. I thought there was a fire. Eu fiquei tão assustado, eu achei que tinha um incêndio. But she was celebrating my success. My whole team came together and cheered me on for my success. And the rest of my time there, this happened all the time. We celebrated the successes. Ela estava celebrando o meu sucesso e de repente toda a equipe estava celebrando o meu sucesso. E nós ficamos por muito tempo fazendo isso. Um celebrando o sucesso do outro. Still, I'm not so idealistic to believe that everyone will be happy and that this will continue. I look at world events and you see the Palestinians and the Israelis fighting a terrible war for 2 weeks, hundreds of people getting killed. You can't be happy about that. Eu não tenho a pretensão de ser idealista e achar que todo mundo vai ser feliz. Por exemplo, o que está acontecendo na Palestina, em Israel, não tem como ser feliz nesse contexto. We are seeing terrorist acts and we are seeing poor people and homeless people. It's hard to be happy about that. Nós temos experienciado os atos terroristas e pobreza e é muito difícil. So if we see the shift from trying to be happy to finding meaning in our lives, I think the two are connected to increase the quality of our lives. Se a gente observa, could you please say that again, Professor? No. Oh, I'm sorry. I couldn't get it. There was a pop-up here. I lost my train of thought. I'm sorry. You sounded so inspiring. I even inspired myself. I think if we shift the focus from, quote, being happy to find... Go ahead, please, John. I'm sorry. Se nós mudarmos a perspectiva, e aí ele, entre aspas, em ser feliz, to finding meaning in our lives. Encontrar significado em nossas vidas. Happiness will not be a trend. It will be the thing that will happen as a result of finding meaning in our lives. A felicidade não vai ser uma tendência, mas ela vai ser sim o resultado de nós encontrarmos significado para as nossas vidas. So it even goes back to when I talked about the miracle of mindfulness.
Isso aí remonta a quando ele fala sobre o milagre de mindfulness. Yeah, we really have to be in the moment, to be present, to understand. Even now, Jean, I've not met you, but we are in the moment together, and this is Yes, wonderful. It makes me very, definitely. yeah, Thank you. Yes, same here. E yeah. aí ele diz que nós temos que estar presentes, nós temos que estar no momento. E mesmo eu e o professor não tendo nos conhecido, nós estamos juntos no mesmo momento. You know, I just want to say, maybe, Jean, in conclusion, one more thing. É uma coisa que ele gostaria de dizer em conclusão. 3 years ago, when I went to Brazil, at the invitation of Unipar, I was very honored to be there. Há 3 anos, quando ele teve o convite de vir ao Brasil para a Unipar, ele se sentiu muito honrado. Again, I was honored that you would ask me to give a talk tonight about happiness and the quality of life. You remembered me. E mais uma vez ele se sente honrado por ter sido convidado pela instituição para dar uma palestra sobre felicidade. So now it is my dream to come E back, agora é o sonho dele to Unipar, hug you, embrace you, have some good meals together, laugh together, and get rid of this pandemic. voltar para o Brasil, abraçar as pessoas, se congraçar com as pessoas, boa música, boa comida e deixar essa pandemia para trás. Unipar makes me happy. A Unipar o deixa feliz. So, Jerry, thanks a lot for your speech. Was wonderful. Muito obrigado. Eu vou falar em português and English as well. So, Jerry, thanks a lot for your wonderful speech. Muito obrigado, Jerry, pela sua maravilhosa palestra. We are in about 600 people watching you. Wow. Now it's in your life. So, nós estamos em aproximadamente 600 pessoas assistindo agora, nesse momento. Né? I'm happier. So, eu estou mais feliz. I think everybody is happier and creative as well. So, eu acho que todo mundo está mais feliz, todo mundo mais criativo, né? So I'm thinking now, I have to have a dinner and watch the dishes. So eu estou pensando agora, eu vou jantar e vou ter que lavar a louça, né? So we are with you, so it's very happy for me as well. So é muito confortável estar com o Jerry, né? So and it was wonderful night. Foi uma maravilhosa noite, tá? Thanks a lot, de Unipar. Thanks you for your time. Então, muito obrigado. A Unipar te agradece muito pelo seu entusiasmo. So we are very happy, and we took a lot of tips from you today. Books and enthusiasm tips. So thanks a lot. Nós tivemos muitas dicas hoje, né? Livros que o Jerry indicou, foi deixado alguns nomes aí para vocês no chat. So thanks a lot, Jerry. So I hope you to see next year or maybe 2 or 3 years coming soon. Then this pandemic is stopped. Então eu espero ver o Jerry daqui 1, 2 anos, né, presente. So if you want to say something to finalize, só se você quer falar alguma coisa para finalizar, it's up to you, Jerry. Yeah, I want to say one last thing. I don't know if you remember this, Odair, but during one of the presentations 3 years ago, there was a beautiful young child, a little girl, and she was listening, and she gave a big hug, and I have some wonderful pictures of her. Now she is 3 years older, so she is now maybe a teenager, I don't know. But I slow down, Professor. Slow down. Slow down. I'm sorry. If you don't mind starting over, I'm sorry. Yeah. 3 years ago, during one of the presentations, one of the teachers, I think, brought her daughter, who was maybe 8 years old.
Há 3 anos atrás, durante uma das palestras, um dos professores trouxe a sua filha, possivelmente com 8 anos de idade. So now she is probably beginning to be a teenager. E provavelmente agora ela está entrando na adolescência. So I want to see her again. So it is very important that Odair and his colleagues make sure that I get a chance to visit you in the not too distant future after we say goodbye to COVID. E ele gostaria de vê-la, o que é uma justificativa perfeita para que o Odair e a equipe da universidade o convidem prontamente, logo que a pandemia acabar, para que ele possa vê-la novamente. And lastly, John, I want to thank you very much. This is My pleasure. This is a very difficult task. Having done 10 years of business in China, working with translators, I know how hard it is. Sometimes we get so enthusiastic, we talk too fast, and you gotta keep up. But thank you. It's nice to meet a new friend, and thank you for all that you've done. I appreciate it. Thank you very much. Thank you for the kind words. O professor acabou de me agradecer pelo trabalho, também falando sobre a dificuldade de fazer a tradução simultânea. Ele está agradecido. Thank you very much, Professor. Thank you. Odair, we see each other again. We have a nice meal, and we see Isabella's cat, and we have a good time. So, Jerry, a lot of people say thanks to you. So they love it, and they're going to be more. They're going to try to be more creative. Good. So, eu falei para o Jerry que muitos de vocês adoraram a palestra, né, que vocês vão tentar ser mais criativos, né? E so we are going to go to the end, have a dinner. Então nós vamos finalizar, vamos jantar quem não jantou ainda, and later watch the dishes. E depois vamos lavar a louça. So, Jerry, thanks a lot. Muito obrigado, Jerry. Have a nice evening. Uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Thanks for all the people, né? Muito obrigado pela audiência. E nós vamos ver você em outra oportunidade. In another time, we have another opportunity to get with you again. So people ask for you for another time, and I as well. Então, nós vamos finalizar. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Jerry. Vamos finalizar. Thanks a lot, Jerry. So we keep in touch. So Keep in touch. Be happy. Nós vamos manter o contato. Vamos ser felizes. Uma boa noite. You make me happy. You make me happy. Ele diz que eu faço ele feliz. Everybody make you happier and you make us happier. So, todos vocês, né, fazem o Jerry feliz e ele faz vocês felizes. Good night, Jerry. Good night. And see you. Boa noite para todos vocês. E até mais. Muito obrigado pela presença. Um abraço. Thank you. Hug. Bye bye. Bye bye.
Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade. Imagina só, estudar quando e onde você quiser, na melhor estrutura de ensino e com polos de apoio pertinho de você. Então realiza! Isso já acontece aqui na Unipar EAD. Somos uma universidade com aulas que se adaptam a qualquer rotina. São quase 50 anos de experiência, diversas opções de cursos, com os melhores professores e aulas totalmente conectadas. E no final do curso você sai com um diploma igualzinho ao de uma universidade presencial. Inscreva-se e comece agora mesmo o seu futuro. Unipar EAD, uma universidade de verdade.